não dormi direito, né? Aí acordei às 6h30 meio assim, mas deu tudo certo. Então eu tava dando uma recapitulada para elas, pra gente poder entrar no tema de hoje, né? Então eu tava recapitulando, na verdade, o encontro 2, né? Eu vou falar mais rapidamente pra gente poder entrar nesse tema, porque o encontro 2 está gravado lá. Se vocês quiserem entrar e também no Felicidade Genuína tem um capítulo sobre isso, assim, um trecho de um capítulo sobre as marcas da existência, né? Então, a primeira é a impermanência. A gente estava brincando que a gente podia chamar das pegadinhas do Sansara, né? A primeira pegadinha do Sansara seria a impermanência. A gente não enxerga a impermanência, sofre quando as coisas, entre aspas, mudam, né? A segunda pegadinha do Sansara seria a gente apontar coisas externamente como se fossem fontes de felicidade ou de sofrimento genuínas, né? E a gente viu que tanto o sofrimento quanto a felicidade genuína, a base dessas duas experiências, assim, é a nossa própria mente, né? Mas a gente aponta fora e se agarra, né, naquilo que está fora, ou tenta se livrar daquilo que está fora, que a gente acha que é a fonte, por fim, de sofrimento, a vida inteira. E isso é a própria roda da vida, né? A gente procurar sustentar aquilo que a gente acha que é a fonte de felicidade. Isso origina os 12 elos da originação dependente. Simplesmente isso, né? Só isso. Só isso. É todo o sangue do Sansara, esse aí, né? E daí a terceira é a gente se identificar com coisas que não é a nossa essência, né? Como sendo a nossa essência, como sendo coisas nossas, né? Então, como o Alan Wallace diz que a gente identifica o eu e meu com coisas que não são nem eu, nem meu. Essa é a terceira grande fonte de sofrimento, né? Então, a gente explorou isso no encontro 2. Aí, ontem não. Na semana passada, a gente entrou nas práticas de equilíbrio cognitivo, que, na verdade, são as práticas das 4 aplicações da atenção plena. São práticas do Theravada, né? Tem uma visão mahayana também dessas práticas, mas ela é mais comum na tradição Theravada. Então, eu estou estudando e estou apaixonada por um monge alemão chamado Analayo, que é incrivelmente preciso e ao mesmo tempo atual, sabe? Para explicar as 4 aplicações da atenção plena. E o Alan Wallace também gosta muito dele, né? Então, eu tô me aprofundando. Daqui a pouco eu vou montar um sabadão aí para a gente falar disso, assim, para aprofundar um pouco mais ainda nessas práticas. Mas a gente estava vendo na semana passada. Bom, isso aqui eu vou pular porque era a tarefa da prática da semana anterior. Mas a gente estava vendo onde que as práticas de Vipassana, ou as 4 aplicações da atenção plena, ou as práticas de equilíbrio cognitivo, né? Tudo isso que a gente está falando, ou ainda chamado de práticas de insight, né? Onde é que elas estão, né? Então a gente viu que as práticas de shamatha, o caminho inteiro de shamatha que a gente viu, o filminho do elefante, blá blá blá, ele vai nos levar até a dissolução da mente comum na consciência substrato, né? Então é como se fosse o Alan Wallace até ele brinca, ele fala que tem como se fosse um upgrade de software, assim. Quando a gente atinge shamatha, é como se a gente desligasse a máquina, né? E quando volta ali, depois de atingir shamatha, já está atualizado, já está uma nova versão, né, do sistema, assim, que seria a consciência substrato. A consciência substrato, ela tem outros fatores, não dá para chamar de fatores mentais, são chamados de fatores de Dhyana, né? Ela tem outras habilidades, assim. É realmente um outro nível, realmente, de mente, né? Ela não se apega, não se fixa tão fortemente às coisas, né? Mas ainda tem um grau de conceitualidade e de fixação, sim, a um eu, né? E para definitivamente eliminar esses véus, né? Porque aqui já é como... Aqui também são véus, né, que nos impedem de ver a consciência substrato. E na consciência substrato também ainda tem véus que nos impedem de acessar a consciência primordial diretamente, né? Mas os véus da consciência substrato são mais sutis. Diz o Alan Wallace que para o praticante que atinge shamatha, depois atingir vipassana e entrar na consciência primordial, é muito mais rápido. Eu fico sempre me fiando nessas conversas dele, assim, né? Fico que legal, vou atingir shamatha, vai ser mais rápido, eu vou indo, né? Vou indo, ele vai enrolando a gente vai sendo enrolada feliz, né?
Mas é assim que a gente vai caminhando, né? Mas o fato é que quando a gente, esse eixo aqui, né, que eu tentei mostrar aqui, quanto mais a gente remove esses véus que vão nos impedindo de ver esses níveis, de acessar esses níveis mais sutis de consciência, à medida que eles vão sendo removidos, as aflições vão sendo, a gente vai se liberando das aflições da mente, né? E as qualidades do coração, a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática, a equanimidade, elas vão se manifestando mais naturalmente. Então, esse é o caminho da iluminação, né? Essa visão é um modelo de 3 dimensões da consciência rumo à iluminação, né? Ainda quando a gente atravessa esse último véuzinho aqui, derruba essa paredinha que tem aqui, né? E acessa verdadeiramente a consciência primordial, ainda tem práticas aí, né? Ainda não é a própria iluminação. A gente atinge Rigpa, ou a consciência primordial, mas ainda tem práticas aí para estabilizar esse estado, né? Para explorar a luminosidade, né? As manifestações da consciência primordial. Então, aqui, da consciência substrato para a consciência primordial, são as práticas de Trekchö, que chamam de atravessar, né? E depois as práticas de Todgal, que são essas práticas para que Rigpa se manifeste plenamente, né? Então, isso é lá na frente. O que acontece, eventualmente, assim, que pode acontecer com a gente, né? É que por alguma situação, por alguma circunstância, por algum relaxamento, ou conexão com o mestre, ou habilidade do próprio mestre, né? Ele pode, a gente estando aqui ainda, né, com essa mente nossa atrapalhada, confusa, que se apega, se agarra, não sei lá, a gente com essa mente pode acontecer de a gente ter um acesso direto aqui à consciência primordial, mas ela não se sustenta. Essa experiência não se sustenta, porque a gente não tem estabilidade suficiente para isso. Então a gente dá de cara assim com o Rigpa, mas como diz o Alon, assim, cai para trás. Aí vira uma doce lembrança, né? Como diz ele. A gente lembra, né? Fica uma memória dessa experiência, mas a gente não consegue achar o caminho de volta para lá ainda, né? Mas ele fala que é como se fosse essa pointing out, né? Que chama essas pointing out instructions, que a gente fala, né? Que é o mestre apontando a natureza da mente, né? Que é a consciência primordial, né? Apontando a natureza essencial da mente. E a gente tendo essa experiência, né? Ele fala que é como a gente faz com um cão perdigueiro. A gente pega um pedaço de roupa da pessoa que sumiu, né? Esfrega no nariz do cachorro, fala, vai, agora, né? Ele fala que é mais ou menos isso, porque a gente vai ganhando confiança no caminho, né? A gente consegue sentir um gostinho dessa experiência de Rigpa, como um cachorro que eles esfregam um Rigpa na nossa cara e falam, agora vai, atrás, né? Então pode acontecer. Mas não se sustenta, né? Não é uma grande coisa. Né? Daí, então, as práticas de equilíbrio cognitivo, elas vão nos ajudar, então, a apreender o mundo das experiências de uma forma correta, né? De não omitir o que está presente, não projetar o que não está e não misturar tudo e tirar conclusões erradas, né? Então, esse que é o equilíbrio cognitivo. E esse é o propósito das práticas de Vipassana, né? Então, o que são essas práticas de aplicação da atenção plena, né? Ou de Vipassana? Elas são práticas de contemplação. Isso já é uma definição do Analayo, propriamente, que eu achei bem útil, assim, bem clara. Assim. Porque, assim, nas práticas de Shamatha, a gente para, né? A gente estabiliza a atenção num determinado objeto. Então, na respiração, que tem a ver com o corpo, né? Na mente, que tem a ver com a mente. E na consciência, que é o nível mais sutil da prática de Shamatha, de consciência da consciência. Mas não, é uma observação passiva, né? A gente só observa, não investiga, não tenta compreender a natureza daquilo que está... A gente só observa, porque o objetivo da prática de Shamatha não é nem ficar observando, é só aquietar a mente, para que ela possa... Né? Tem esse mudra, que os meninos falam, o Gustavo que me brinca, ele fala assim, o mudra da Alon, é assim, ó, né? Que a mente, ela se dissolve na consciência substrato. Então, as práticas de Shamatha servem só para ajudar a gente a dissolver a mente na consciência substrato, né? Mas as práticas de Vipassana, elas já pegam essa habilidade de atenção plena que a gente cultiva com a prática de Shamatha e investiga
né, discrimina a natureza daquilo que está sendo observado. Essa é a diferença da prática de shamatha para a prática de vipassana, né? E por meio dessa investigação, né, a gente vai ganhando insights sobre a natureza das experiências. Então, essa investigação, essa contemplação é o que o Analayo descreve aqui nesse trecho desse texto, né? Então, os textos clássicos falam frequentemente sobre contemplação, né, que o Alan Wallace usa a palavra investigação. Mas eu acho contemplação melhor até, sabe? Porque investigação dá uma sensação que a gente vai pensar, né? Que a gente vai raciocinar, e não é nada disso. É, de fato, uma contemplação. Só que de um modo particular, né? É uma contemplação para descrever um modo particular de meditação, uma investigação direta do objeto observado de um ponto de vista particular. Então, a gente quer observar aquela experiência, mas fazendo perguntas que vão nos levar a compreender a natureza daquilo. Então, não é qualquer pergunta, né? Então, quando a gente está observando a mente, por exemplo, na aplicação da atenção plena, a mente, e a gente está observando os pensamentos, a gente não vai fazer perguntas como faz um analista, como faz o Alfredo, né? A gente vai fazer perguntas sobre a natureza daquilo, você não, né? Você vai ter a psicoterapia, né? Mas não são esse tipo de... Não é essa análise de onde que veio, qual que é a sequência, em que momento da tua vida, aquele... Não tem nada disso, né? A gente vai... As perguntas são sobre a natureza daquilo que está sendo observado naquele momento, né? Como é que aquilo se comporta. Então, são perguntas que vão nos levar a entender a natureza do fenômeno que a gente está observando. Então, no caso do corpo, por exemplo, que é a primeira aplicação da atenção plena, a observação pode envolver a contemplação do corpo como impermanente, né? E, portanto, como algo que não produz satisfação duradoura, ou como pouco atraente. Os monges, né, pensa que essas práticas foram ensinadas pelo próprio Buda. Né? Tem o Satipatthana Sutra. É o sutra que o Buda ensinou sobre as 4 aplicações da atenção plena para monges. Então, uma das preocupações do Buda com relação aos monges era para os monges se desapegarem completamente do corpo. Né? Então, muitas dessas práticas que a gente não faz no CBI, a gente nem... Eu mesma nunca nem fiz, assim, é de gerar uma aversão ao corpo. Né? Para que a identificação com o corpo seja simplesmente eliminada. Né? Mas é muito útil a aplicação da atenção plena ao corpo como uma forma de produzir um grau de desidentificação com o corpo. Né? Ao ponto de a gente poder, por exemplo, envelhecer sem, né? Você fala, ai, que horror! E aquilo tem um efeito na nossa mente, gerar um sofrimento mental, né? Ou adoecer, né? Essas coisas vão acontecer com o corpo. Né? Como diz o Lama Santa, eu não quero preocupar vocês, mas isso vai acontecer, né? Então, essas práticas elas vão nos familiarizando com a impermanência do corpo, por exemplo, né? Então, a gente vai observar esses 3 aspectos da nossa experiência, né? Com essas perguntas em mente, né? A impermanência, se esses 4 objetos são fontes de felicidade ou não, genuinamente, né? E se sou eu ou não, né? O corpo, sou eu? Onde que está o eu, né? Então, tem todas aquelas práticas de vipassana excruciantes, né? Que fica assim, onde que está o eu? Está no braço? O braço é o braço, não é o eu. Está na mão? Não, a mão é a mão, não é o eu. E, né? Essa biópsia, né? completa do corpo para tentar achar onde que está o eu. Óbvio que a gente não consegue, né? Dizer, o eu está no coração. Não está no coração. A pessoa faz transplante de coração e a pessoa continua sendo a mesma pessoa, né? Então, não. Então, essas coisas vão, né? Essas práticas vão estressando essa identificação do eu com o corpo, né? O Analayo, ele tem uma especial predileção pela prática de atenção plena ao corpo. Porque é o seguinte, embora as práticas de shamatha e de vipassana elas tenham diferença,
né, em termos de estratégia, assim, em termos da própria prática, elas não são de fato separadas, né? Porque quando a gente vai fazer a aplicação da atenção plena ao corpo, a gente leva a atenção para o corpo. A gente precisa, essa é a base, né? Tanto que se a gente não tiver uma prática de shamatha minimamente estável, a gente não avança na prática de vipassana. Porque a gente se distrai antes, né? Antes de contemplar qualquer aspecto daquilo, a gente já está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa, né? Então a gente é como se fosse uma continuidade, tem uma certa continuidade entre a prática de shamatha e de vipassana, né? Então ele ensina muito, ele gosta muito da prática de atenção plena ao corpo informal, porque ele acha que é a melhor forma de a gente manter a continuidade da presença ao longo do dia, quando a gente não está fazendo prática, né? E ao corpo todo, não ao abdômen, a respiração, mas manter continuamente a atenção plena ao corpo. Então, tem o ensinamento do próprio Buda. Quando você está sentado, note que você está sentado. Isso é assim, né? Eu estou me movendo. Quando você está caminhando, note que você está caminhando. Então, é como se a gente mantivesse o tempo todo, né? A ideia é que a gente consiga manter o tempo todo, entendendo que a gente vai se distrair e tudo mais, né? Respeitando a distração que vai acontecer, né? Mas trazendo de volta a atenção para o corpo, né? Como uma forma de fortalecer a prática de presença, propriamente, né? Aí a gente fez uma prática de atenção plena ao corpo, eu com o Alfredo semana passada, tá lá gravado se vocês quiserem fazer. Daí a gente, nessa prática de atenção plena ao corpo, né, é assim, né? Para cada um desses objetos aqui, existem várias práticas diferentes que a gente pode fazer, né? A que o Alan Wallace mais ensina, e eu acho bem gostosa, assim, bem rica, sabe? Quando a gente vai fazendo uma vez, duas vezes e tal, é a dos elementos, né? De reconhecer as diferentes sensações táteis relacionadas aos elementos. Então, por exemplo, eu não sei porque desapareceu aqui, mas firmeza, por exemplo, se corresponderia ao elemento terra, naturalmente, né? O gradiente de calor e de frio é o elemento fogo, umidade é o elemento água, movimentos é o elemento ar, espaço, movimento, e o espaço em elemento espaço mesmo, né? Mas a gente vai identificando essas diferentes sensações táteis, né? Investigando o que mais que tem no corpo, né? Quando a gente observa o corpo, né? Soltando as projeções mentais sobre o corpo, soltando a memória que a gente tem sobre o corpo, né? O Alfredo até comentou quando a gente fez a prática que a gente perde um pouco a noção de espaço do corpo, né? Como se a nossa forma fosse se desfazendo, assim, né? Esse espaço, ele é uma construção conceitual, né? Porque a gente se lembra de como o nosso corpo é. Então, a gente sente, por exemplo, né? A gente está sentado aqui, né? Tá todo mundo sentado. A gente sente o apoio do elemento terra, o apoio do corpo na cadeira, né? A gente sabe que a perna está abaixo da cabeça. Porque a gente se lembra de como que é o corpo, né? Mas quando a gente investiga diretamente a sensação de apoio do corpo, ela não tem uma localização muito precisa. Ela não faz muito sentido localizar, né? É muito interessante, assim, as percepções que a gente pode ter com essa prática simples, né? E aí também, conforme a gente vai investigando o corpo, né, em termos de elementos de sensações táteis, né, dos elementos, a gente chega à conclusão e fala, bom, o que é mesmo que eu chamo de corpo, né? Eu passo uma régua em todas essas sensações, boto um murinho em torno dessas sensações todas, chamo de corpo. Mas são experiências, né, de corpo. Cada vez que a gente caminha, né, o que acontece quando a gente caminha, por exemplo, né? É uma série de sensações táteis flutuando ali, né? Se alternando. Então, eu tenho uma sensação de apoio do pé no chão, depois ela desaparece, a sensação do outro pé no chão. Isso a gente chama de caminhar. Mas o que está acontecendo de dentro para fora mesmo?
né? Sem as informações dos outros sentidos. É bem interessante, né? E daí a gente vai vendo que, obviamente, essas sensações se modificam, né? A gente vai criando uma outra relação com o nosso próprio corpo. Essa que é a ideia, né? De a gente ir compreendendo a natureza do nosso corpo, que não é permanente, portanto, né? Nem faz sentido a gente achar que o corpo é uma fonte de felicidade ou de sofrimento, porque muda, né? E que não sou eu, né? Tem uma pergunta sobre o eu e não eu, que é assim, não com relação ao corpo é um pouco mais difícil de pensar nisso, né? Porque é mais difícil. Mas, por exemplo, com relação a um botão de flor, né? Que momento que a gente vai ver em fenômenos, mais precisamente, assim. Mas em que momento que o botão de flor deixa de ser um botão de flor e passa a ser flor, né? Diz o alemão assim, quando a gente diz que é flor, né? É aí que ele passa a ser flor. Enquanto a gente não nomear, né, não designar conceitualmente, a gente não consegue precisar exatamente em que momento, né, que aquilo passa a ser flor. Então, nosso corpo é igual, assim, né? A gente tem a sensação de que a gente é a mesma pessoa desde que a gente era criança, mas se a gente olhar as fotos, mas não é que a gente olha a foto, né, de quando a gente era pequeno e fala, não, olha eu quando eu era pequeno. Lógico que o corpo não é eu, né? Porque era eu quando eu era pequeno, era um outro corpo. Outro corpo. Eu que sei que corpo que era. Era um outro corpo, né? Então, lógico que não tem um eu ali, né? Não é ali que está o eu. O eu é um outro fenômeno mesmo, que não pode ser igualado ao corpo, né? Daí a próxima, o objeto seguinte, né, de aplicação da atenção plena são sentimentos, né? Nesse caso, sentimentos são simplesmente o gosto, não gosto e indiferente. Esse é um desses. Vou até colocar aqui para lembrar de colocar para vocês lá no site. Porque essa palavra sentimento, ela não ajuda, né? Porque não é sentimento não gosto. Esse louco desse negócio. Não gosto e indiferente, né? Ou agradável, desagradável e neutro. Melhor agradável, desagradável e neutro, na verdade. Não é amor, né? Essa conotação que a gente dá para sentimento normalmente. Nesse contexto aqui, a gente chama de feelings aqui. Isso, né? Não é neutro. Esse negócio está corrigindo errado. Nêutron. Então, quando a gente observa uma sensação qualquer, seja tátil, seja um som, por exemplo, essa moto passando aqui na minha rua agora, para mim é desagradável. Ela tem toda a percepção de qualquer impulso, de qualquer percepção, né? De qualquer sentido físico e mental, né? A nossa mente funciona, na visão da psicologia budista, ela funciona desse jeito. A nossa mente, cada vez que a mente apreende alguma coisa, ela reconhece algum objeto, ou algum som, ou alguma sensação tátil, qualquer coisa que ela reconheça, nesse momento tem 5 fatores mentais que estão sempre presentes, né? Então, o primeiro é o contato. A nossa mente nossa mente faz contato com o objeto. Então, por exemplo, essa coisinha, vazia, inclusive, de água, né? Primeira coisa que acontece é contato. Aí, a gente precisa prestar atenção no objeto, minimamente um tempo suficiente para conseguir discriminar aquilo, né? Conseguir apreender realmente aquele objeto. Então, é a atenção. A gente fixa a atenção no objeto. Em seguida, a gente discrimina. Então, por exemplo, a gente leva a atenção para essa garrafa aqui, né? Então, eu tenho uma imagem visual. Quando eu discriminar significa já perceber o contorno dessa garrafa, né? Destacar a garrafa do meu campo visual completo, né? Se eu quisesse prestar atenção só nas letras que estão na garrafa, né? Eu destacaria essa região visual da minha visão completa, né? Então, isso é discriminação. A gente vai observando as características daquilo. Ainda não é verbal, né? Mas é uma discriminação ainda não verbal, né? Mas uma discriminação conceitual já. E, na mesma hora, em todos os casos, vem o tal do sentimento. A gente vai sempre classificar as coisas em agradável, desagradável e neutro. Sempre, inevitavelmente.
inevitavelmente. Né? Isso é uma coisa interessante, pelo menos, né, no grau de treinamento da nossa mente nesse momento. Né? E essa sensação de agradável e desagradável, o neutro vai gerar um empurrão, como diz o Analaio, né? Mas que na visão budista, na psicologia budista chama de intenção. Mas assim, a nossa mente vai ter o impulso de se aproximar do que é agradável, se afastar do que é desagradável e nem se mover quando for neutro. Isso está acontecendo o tempo todo, com tudo que a gente observa, tudo que a nossa mente registra, né? Só que a gente nem percebe, a gente vai... Isso aqui, esse sentimento, para quem estudou a roda da vida ali, sentimento é o 7º elo dos 12 elos. Então, assim, ele está na base da construção de realidade, assim, de concretude que a gente dá para a realidade, para a experiência. Né? É a base. A gente mal nota. A gente simplesmente vai se movendo na direção daquilo que é agradável, se afastando daquilo que é desagradável e ignorando aquilo que é neutro. Né? De uma forma muito automática. Né? Então, isso é muito importante a gente entender esse processo que está acontecendo. É a forma como a nossa mente opera, né? Na base, assim. Sem entrar no mérito do que é que a gente considera agradável, do que é que a gente considera desagradável nesse momento. O primeiro passo é reconhecer que esse processo acontece. Né? E notar... Então, na prática da aplicação da atenção plena aos sentimentos, a gente nota esse fenômeno dessa intenção, né? O impulso que a gente tem de se livrar daquilo. Então, essa prática a gente recomenda normalmente que as pessoas façam sentadas na almofada, né? Que é para ter um desconforto ali, né? Alguma coisa desconfortável. Então, o Alfredo, ele deitou, mas tinha uma coisa da calça enchendo o saco dele, apertando, sei lá o que, uma costura, né? Tava no chão. Ele deitou no chão, mas tinha uma costura da calça incomodando ele. Ótimo, porque isso é o objeto da prática, né? Uma sensação Uma bolinha. desagradável. Então, a gente tem o impulso de, sei lá, de mudar de posição, né? Mas quando a gente está fazendo essa prática, antes de a gente se entregar ao impulso de se mexer ou de se coçar, né? Quando a gente começa a prestar atenção no corpo, começa a aparecer coceira, começa a aparecer, não sei o quê, né? Incômodozinho, acho que se eu me mexer um pouquinho vai melhorar. Começa a aparecer muitas coisas quando a gente leva atenção para o corpo, né? Antes da gente ceder ao impulso de se mover, a tarefa é observar essa classificação de agradável, desagradável e neutro e observar o empurrão que isso dá na gente, né? Para trás ou, né, para frente, né? Na direção do objeto ou na direção contrária ao objeto. Então, esse é a aplicação da atenção plena aos sentimentos. Tem uma coisa muito interessante que o Analaio fala, que a aplicação da atenção plena aos sentimentos, né, quer dizer, os sentimentos, eles fazem uma conexão do mundo dos sentidos com a mente. Porque o agradável e desagradável, ele vai dar impulso para um processo que é mental, né? Primeiro, se aproximar ou de se afastar. Então, é como se fosse o elo entre os sentidos físicos e a própria mente, mas a própria mente no sentido assim, memória, por exemplo, né? Objetos da mente. Não o funcionamento da mente, mas, por exemplo, surge uma memória na nossa mente e a gente quer que ela vá embora, por exemplo. Isso é sentimento, né? É uma memória desagradável. Ou quando surge uma memória agradável, né? A gente se lembra de uma pessoa querida. Tem um sentimento de agradável, né? E a gente tem a tendência de grudar nessa memória, né? Então, também tem sentimentos relacionados a fenômenos mentais, né? Então, os sentimentos, eles fazem essa ponte, né? E é super importante a gente notar isso, né? Porque o sofrimento, propriamente, ele vai ser mental. E os sentimentos são o que vão fazer essa ponte, né? Se a gente puder notar o que eles estão dizendo para nós e desafiar, que daí o que a gente vai fazer na atenção plena aos sentimentos? A gente vai pegar uma sensação que é desagradável, que a gente classifica como desagradável, e vai começar a investigar. Pera, mas o que tem de desagradável inerentemente nessa sensação? O que é que eu chamo de desagradável? O desagradável está na sensação ou é uma sobreposição? Vai ser sempre desagradável aquela sensação?
né? Porque se fosse intrinsecamente desagradável, seria desagradável sempre, né? Então, por exemplo, a gente estava no treinamento de professores aqui, né? Tinha uma menina de Brasília. E tava um baita frio aqui na sala, né? Que a gente tava. E a sensação de frio, naquele momento, era desagradável. Mas quando você tá num baita no calor, né? Como é em Brasília, e vai para um lugar frio, você fala, uf, aquela sensação é agradável. Portanto, o agradável e desagradável na sensação de frio e de calor não é intrinsecamente. Não está na sensação, na sensação tátil intrinsecamente, né? Vai depender do contexto, é uma sobreposição, né? Então, isso tem muita importância para pacientes que têm, pessoas que têm dor crônica, que não tem como melhorar fisicamente, né, aquela condição, mas pode transformar a relação com aquela condição. A gente pode aprender, por exemplo, quando a gente tem uma sensação desagradável e nota que aquela sensação é desagradável, né, que a gente está lidando com aquela sensação como se ela fosse desagradável, quer dizer, é a forma como a gente se relaciona com aquela sensação, a gente pode, quando a gente percebe isso acontecendo, em vez de a gente mergulhar naquele desagradável e começar a sofrer e aquilo piorar e piorar e piorar, a gente pode criar espaço em torno daquela sensação. Então, tem aquela sensação que é desagradável, mas no meu campo somático tem muitas sensações que são agradáveis ou minimamente são neutras, né? Então, é como se a gente abrisse mesmo espaço em torno daquela sensação desagradável, né? Ou pudesse, de verdade, focar em um outro lugar, né? A gente estava conversando, eu e o Alfredo também, na semana passada, né? A gente teve experiências de dor que, mesmo sem saber, ele teve uma experiência difícil com dor, tentou deslocar a atenção, né? Daquele lugar que estava doendo. É uma forma de lidar com a dor, que pode funcionar, né? Até um certo limite ali, né? Mas pode melhorar a nossa relação com o que é desagradável. Fala, querido. Agora que você está falando isso, estou me lembrando que eu tenho uma sensação que às vezes me atrapalha muito para meditar, que é sabe, a perna mexe sozinha. Ela vai e vem assim, dá um sobressalto. Eu não sei, eu acho que isso é comum, não é uma coisa comum. assim rara, mas Não, não é quando vai detona a prática, assim, eu fico. Mas eu estava pensando como fazer isso que está fazendo, tirar essa sensação desagradável tirar dessa esse rótulo, né? Porque normalmente quando a gente se move assim, involuntariamente quando está relaxando. Então, aí começa e salta e salta. Eu tenho a impressão, eu estou para pesquisar melhor, mas eu tenho a impressão que tem a ver com o horário de uma medicação que eu tomo. Pode ser. Que é a atorvastatina. Que talvez tenha a ver. Com certeza. A atorvastatina pode dar dores horríveis. Você já deve ter. Eu lembro que eu era. Eu tive uma semana com dor. Todo o corpo. Com certeza. Mas você pode fazer as pazes, né, com essa. Eu tinha que pensar como, né? Porque eu salto, né? Não é só uma sensação, eu salto. Vem, dá um sobressalto. E é durante todo o tempo da prática ou conforme a prática vai avançando, vai melhorando ou não? Se eu tentar controlar, pior. Pior. Com certeza. Mas você deve fazer isso o tempo inteiro, Alfredo. E aí eu faço a prática às vezes inteira, sofrendo. Vem, pá. E aí eu volto. Aí pá, eu volto. Mas eu faço até o fim. Bom, eu penso assim, é como eu estou hoje. É isso mesmo. Como eu estou agora. Pode realmente soltar esse incômodo, né, que vem junto com a sensação, né? Você pode ir tentando soltar. Bom, é como eu estou hoje, né? É maravilhoso isso, na verdade. Porque as coisas para nós podem piorar realmente, né? Imagina, daqui a pouco a gente adoece e, sei lá, isso vai impedir que a gente pratique, né? Quando a gente vai mais precisar. Isso é um bom treino, né? Para ir lidando com circunstâncias que não são as mais favoráveis, assim. Mas que é um bom treino, né? Eu estava pensando também na questão dos barulhos, né? Eu lembro uma vez, eu estava com o Alonso, teve um ano que ele veio para cá, e daí a gente foi depois do retiro, a gente foi para Florianópolis, porque ele foi dar uma palestra lá em Florianópolis.
E a menina que convidou a Lolas colocou a gente para numa pousada lá, no meio um pouco afastado da cidade, meio que no meio de um mato, assim, mas tinha uma rave do lado. E eu passei a noite inteira sofrendo com aquilo, de pensar que o Lolas não ia dormir com aquele barulho, e que no dia seguinte ele ia ter que dar palestra, que ele ia estar podre de cansado, que sabe? Aquela coisa. Já construiu uma história, né? Que desrespeito, devia ter pesquisado melhor esse lugar, né? Chegou no dia seguinte, de manhã, no café da manhã, encontrei com ele, tudo bem? Tudo bem, e você dormia bem? Mais ou menos, que esse barulho desgraçado dessa rede aqui atrás, isso aqui. Devia ter uma moçada se divertindo, que maravilha! Ele estava feliz de imaginar que a moçada ela estava se divertindo. Sim. Por isso que ele é o Alan Wallace e eu sou eu, né? É isso, essa é a diferença básica, né? Mas é isso, né? O significado que a gente dá e como que a gente dá com sons, né? Para mim, aquele som tinha um significado, para ele tinha outro. E ele dormiu bem. Sim. Botou um plug no ouvido e bum. Pronto, dormiu, né? Então, os sentimentos têm fazem essa conversa, né? Do que está acontecendo nos nossos sentidos físicos, né? E mentais. E como que a gente vai lidar com aquilo. Com as experiências, né? Precioso. Fala, querida. Pode falar, não. Tá mudo. Fala. Não é que eu tenho, assim, experiência, né, no meu trabalho, e eu trabalho com mediação e eu abro o campo durante a conversa para as pessoas ampliarem as suas narrativas sobre o que está acontecendo, né? Então, isso muda muito a realidade quando a gente dá significados diferentes para aquilo que está acontecendo. Muda muito a gente entender, de saída, assim, né? Que o significado que a gente dá, né? Não é intrínseco, né? Porque se for, tem todos esses argumentos. Se fosse intrínseco, não mudaria, seria sempre desagradável para qualquer pessoa que tivesse aquela experiência, né? Então, o barulho da rave não era intrinsecamente desagradável, porque eu passei mal e o Alonso ficou feliz, se alegrou, alegria empática. Ele conseguiu cultivar a alegria empática com aquela molecada fazendo uma bagunça a noite inteira, né? Então, entender que o agradável e o desagradável não está no objeto em si, mas na forma como a gente experiencia o objeto, né? É muito libertador. Né? A gente não precisa fazer jogo do contente também, mas às vezes só de entender que não é intrinsecamente agradável e desagradável já muda toda a história, né? Então eu procuro ir conduzindo no sentido de que o próprio deslocamento da narrativa ou do significado, a gente conseguir fazer esse exercício de modificar o relato daquilo que a gente está observando. Se a gente consegue uma vez, a gente consegue outra, porque o que é interessante não é que o significado em si, mas que a gente o processo, né? Que a gente conseguiu rever aquela situação. Então isso aí vai criando movimento, vai criando esse fluxo, né? Maravilhoso mesmo, né? Tenta, né? É muito legal. E às vezes é mais fácil a gente fazer isso com coisas mais simples, né? Mas aí, como você está dizendo, se é possível fazer com isto, é possível fazer com aquilo. Porque é assim que a gente funciona, né? E a gente tem escolha. Isso é muito libertador. Se a gente muda o vértice de observação, a coisa muda. Claro! Essa característica muda. Esse é a base da prática de compaixão, da prática de equanimidade. A gente se desloca, a gente assume a perspectiva do outro, né? Tentar entender o sofrimento do outro de dentro da pele dele, assim, com a história pessoal dele, né? A frase que eu mais escuto, assim, é, se eu
gente pega uma pessoa que está fazendo uma atrapalhação total. A gente começa a refletir. Se eu tivesse tido a história de vida dessa pessoa, né? Se eu tivesse recebido as influências que essa pessoa recebeu, se eu tivesse na minha vida tido os desafios que essa pessoa teve, o apoio que ela teve ou deixou de ter, eu faria a mesma coisa, né? Então, isso dá muito espaço, assim. Daí humaniza mais as coisas, né? É muito rico esse tema. Mas a gente começa aqui nessa prática, a gente começa da base mesmo, assim. Porque é daí que as coisas começam a acontecer. Realmente, parece simplista, mas não é. É claro que elas vão ficando mais complicadas, porque as coisas vão se somando, né? Mas nas relações é comum a pessoa não conseguir nem ouvir a voz do outro, né? Se ouvir a voz do outro, que já irrita. Já dispara uma reação emocional, né? A pessoa não consegue mais se comunicar. Fecha. Começando daí, o som da voz da pessoa é desagradável. Parece que é simplista, mas não é. É o que está no chão, né? E legal a gente perceber o mecanismo que está por trás dessas coisas mesmo. Tudo bem? Mas queria falar alguma coisa? Então tá. Então vamos avançar. A gente fez a prática, tá gravada lá, né? No vídeo da semana passada. Daí, é isso que a gente faz na prática, né? A gente identifica coisas que a gente gosta e não gosta, ou é indiferente em qualquer campo de percepção. E daí, quando a gente observa esse sentimento, o que acontece com ele? Ele aumenta, diminui, fica igual, né? Muda conforme a gente leva a atenção. E reflete sobre isso, se alguma sensação é intrinsecamente agradável, desagradável ou neutra. Bom, aí para hoje, que daqui a pouquinho a gente vai ter que... Não sei se vai dar tempo, né? A gente explorar tudo, mas... Hoje a gente falaria sobre, então, a aplicação da atenção plenamente. Né? Então, assim, a gente vê que, assim, corpo, sentimento, mente, tá tudo dentro de fenômenos, né? É como se a gente fosse dissecando um pouquinho melhor, né? Então, o corpo é o nível mais grosseiro, o sentimento um nível menos grosseiro, mente muito menos grosseiro, fenômeno muito menos grosseiro, muito mais sutil, né? Mas eles guardam uma relação, assim, não são coisas, obviamente, completamente separadas, né? Mas na aplicação da atenção plena à mente, a principal prática possivelmente ela é mais efetiva se for feita de uma forma informal, né? É começar a notar em que estado a nossa mente se encontra a cada momento, né? Se a gente está tomado pelo desejo, apego, mesmo que seja sutil, né? No limite, assim, a sensação de desejo, apego, a metáfora que é usada para a sensação de anseio, né? É pegar fogo por dentro, como se a gente estivesse ardendo de desejo, né? E a qualidade oposta é o contentamento, que é a palavra que eu mais amo na yoga, santosha, né? É um yama da yoga, né? É a sensação de contentamento, assim, de que tá tudo bem, né? Então a gente nota, a gente aplica a atenção plenamente, a gente fica em contato com essa experiência sutil da mente, né? Da qualidade que a nossa mente está, da cor que a nossa mente, né, tem em cada momento, e vai identificando se a gente está tendendo para um estado mental mais não virtuoso, né, como desejo, apego, hostilidade, delusão, ou mais virtuoso, contentamento, amorosidade, lucidez, né? Então esses são... A gente procura notar como é que está o estado em todos os momentos e soltar aquele estado, né? Entendendo que aquilo, se a gente não nutrir, não se agarrar, não alimentar, aquilo vai se dissolver. A gente pode cultivar as qualidades opostas, né? Porque elas não coexistem. É possível você ter anseio ao mesmo tempo contentamento. É possível você ter irritação ao mesmo tempo amorosidade. Não é possível, né? Então a gente pode deslocar um estado mental negativo por um positivo. A gente tem essa possibilidade, essa escolha, né? Mas para isso a gente precisa ter consciência. Agora, aqui tem só uns chats
descrevendo um pouco mais esses estados, mas a prática que a gente vai fazer, inclusive agora, de aplicação da atenção plenamente, ela é a prática que o Alan Watts ensina nos retiros de Dzogchen, inclusive, né? que é observar a originação dos fenômenos na mente, onde é que eles permanecem, quando tem um pensamento presente na nossa mente, onde é que ele está e como que ele se dissolve. Né? A gente observar esse processo acontecendo. Assim, né? Então, essa é a prática de aplicação da atenção plena, uma das práticas possíveis de aplicação da atenção plena à mente. Então, a gente vai fazer essa prática agora, eu vou conduzir, tá bom? Então, vocês podem se deitar se vocês quiserem, ou ficar sentadinhos se vocês quiserem. Eu vou deixar o meu vídeo para incomodar menos vocês. Ai, delícia que respirar, meu Deus. E, então, assuma uma postura qualquer confortável. E vamos lá. Como todas as práticas, nós iniciamos trazendo a nossa motivação para esta prática. Como a gente comentou, essa prática que nós vamos fazer é uma prática de aplicação da atenção plenamente. A gente está buscando ter mais lucidez com respeito à nossa própria mente, a forma como ela opera. Então, traz essa motivação para o seu coração. Poder penetrar esse mundo interno. Conhecer como é que ele funciona melhor. Nós estabelecemos o corpo no estado natural de relaxamento. Relaxa completamente o corpo. Vai cultivando esse equilíbrio entre relaxamento do corpo e alerta da mente. Adota internamente uma postura de vigilância, de alerta. E deixa a respiração ir assumindo o ritmo natural. Vai deixando o corpo respirar sem nenhuma interferência, sem nem mesmo uma preferência. Respeita uma respiração mais longa ou mais curta. Deixa o corpo respirar sem qualquer esforço. E deixa a mente repousar no momento presente. Solta as preocupações com o passado, com o futuro. E deixa a mente à vontade, presente, clara, solta de qualquer conteúdo. Deixa a mente relaxar.
Por uns instantes, deixa a atenção só percorrer o corpo, só favorecendo mais um pouco o relaxamento. Procura sentir as sensações do corpo diretamente, solta a mente conceitual. Deixa a consciência imersa nas sensações táteis por uns instantes. E agora então deixa os olhos pelo menos parcialmente abertos. Deixa o olhar só repousar no espaço à sua frente, sem focar em um objeto. Só os olhos abertos, soltos, livres. Leva toda a sua atenção para o espaço da mente. Como a gente fez na prática de Shamatha com foco na mente, a gente pode começar essa prática trazendo uma imagem ou um pensamento discursivo, gerando um evento mental. Como, por exemplo, a frase, esta é a mente. E observa esse evento atentamente. E deixa ele se dissolver no próprio tempo. E mantenha a atenção nesse espaço, onde esse pensamento surgiu e onde ele se dissolveu. E deixa os conteúdos da mente surgirem sem nenhum impedimento. Só observa relaxadamente tudo que surgir nesse espaço. Memórias, imagens, sons, comentários. E procure observar da forma mais passiva possível, sem se fixar e nem se fundir nos eventos da mente. Então procura observar o surgimento de um evento qualquer, de uma imagem, de um pensamento discursivo. Procura observar de onde que esse evento vem. Você tem a sensação de essa imagem, por exemplo, surgir vindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de cima, de baixo? De onde você tem a sensação que ela está vindo? E quando ela está presente no espaço da sua mente, como a gente diz, onde que ela está? O espaço da mente, ele não corresponde ao espaço físico. As imagens mentais não surgem no espaço físico, elas surgem no espaço da mente. É isso que a gente diz, mas onde que é esse espaço? Onde que essas imagens surgem? E quando esses eventos vão embora, desaparecem, para onde que eles vão? Observe atentamente os processos de originação, de permanência e de dissolução dos eventos mentais.
Nós podemos contemplar os eventos mentais. Quando eles estão presentes no espaço da mente, eles são imutáveis ou se dissolvem com o tempo. Deixam alguma marca, algum rastro. E eles simplesmente desaparecem. Existe algo nesses eventos, nesses fenômenos, que seja intrinsecamente seu? Ou eles simplesmente surgem num domínio ao qual só você tem acesso? Mas esse acesso exclusivo faz com que eles sejam inerentemente seus? De vez em quando percorra o corpo e relaxe qualquer tensão que você notar, especialmente no rosto. Acompanhe a respiração durante uns instantes. Quando você estiver pronto, volta a observar o espaço da mente. Como a gente comentou, algumas memórias ou imagens, elas podem vir acompanhadas de sentimentos. Agradáveis, desagradáveis. Esses sentimentos que surgem também no espaço da mente, também são fenômenos mentais. Procura observar esse sentimento associado às memórias. Observa a natureza desses sentimentos. Você tem a sensação de os eventos mentais serem intrinsecamente agradáveis ou desagradáveis? Ou esse sentimento é só um outro evento mental associado? Agora, por uns instantes, abandona o foco nos eventos da mente, deixa a consciência apenas repousar no momento presente, na sua própria base, iluminando a si mesma. Apenas repousa na experiência de estar consciente.
amor, essa... Fala, Uma pergunta. Diga. Por que tem que ser com os olhos entreabertos? Abertos. É porque tem várias explicações, né? Tem o que o Alan sempre diz, que ele também é a mesma instrução que ele dá para a prática de Shamatha com foco na mente, né? É para a gente não reforçar essa sensação que a gente tem de que a mente está dentro da cabeça, né? A gente abre os olhos, é como se o espaço ele não ficasse... Ele fala assim, é como se a gente... Bom, agora, pessoal, vamos olhar para a mente. Fecha os olhos, porque a mente está aqui dentro, né? Então, ele dá essa explicação. Tem uma explicação mais sutil, ligada a canais de energia que passam pelos olhos. Então, é importante... essa explicação eu não sei detalhar. Eu sei que existe, né? Essa outra razão, assim. Os olhos abertos facilitam a prática, por uma questão de canais sutis de energia. X. Tá, mas se para mim fica mais fácil com o olho fechado, eu posso fazer com o olho fechado? Se para você ficar mais fácil com o olho fechado, a sugestão que ele dá é assim, que você comece a treinar no escuro. Abrir o olho. Ou, quando você viajar, alguém for viajar, nos Estados Unidos, você pede para comprar isso aqui, ó. Chama Mindfold. É um pedaço de plástico, tá vendo? Com uma espuminha, um negócio vagabundo, assim, né? Mas é perfeito, porque esse buraquinho aqui você pode abrir e fechar o olho tranquilo, sem bater o cílio em lugar nenhum. O nome é Mindfold? Mindfold. Tá. É barato, acho que custa $15, se não me engano. Eu costumo fazer contrabando disso aqui quando eu viajo, trago de tonelada. Um monte de gente já me pediu, já trouxe para tudo que era. A mulher até me conhece, já é minha amiga, já, a dona da empresa. Mas é legal também, porque você treina com os olhos abertos e completamente sem escuro, né? Como se fosse escuridão, assim, você não tem... É bem legal, bem legal. Quando a gente se encontrar, eu posso te emprestar. Porque eu acho muito difícil olhar sem focar. Sem focar? Só mas tirando os óculos. Tirar os óculos, não foco nada. Ah, então. Comigo, assim, eu preciso ficar, por exemplo, numa distância confortável da parede, por exemplo, né? Ou de qualquer coisa na minha frente. Porque senão, se fica uma coisa que eu não consigo focar, se eu quiser, eu fico tentando, sem querer, assim, né? Mas sim, é um treino também. Eu tô focando. Fazendo um esforço para focar, para enxergar, né? Mas é um treino, Alfredo, como tudo na vida, né? É um treino, você escolher onde que você vai posicionar sua atenção, né? Sim. Mas também não pode ser uma coisa que impossibilite a prática, né? Então, a sugestão que ele dá é assim, apaga a luz, né? Deixa a luz bem fraca, escuro, se for possível, e vai treinando assim, os olhos abertos, sem luz, né? E olhando para um lugar onde não tenha movimento de nada visual, porque aí realmente é muito difícil. Por isso que eu desligo a minha câmera, tento minimizar o movimento, assim, caso vocês fiquem sentados na frente do computador, né? Sim. Mas virar para um lugar onde não tem movimento, virar para a parede, né? Retiro, a gente fica virado para a parede, né? Para poder abrir os olhos, porque é ruim, assim, essa sensação de... E tem algumas pessoas que também acham que é mais... distraem mais com os olhos fechados, que daí fecha o olho e viaja à vontade, assim, dorme, né? Então é bom treinar com os olhos abertos, porque ele pode também ter um efeito na vivacidade da mente. É importante. A sonolência, antes eu tinha mais sonolência com o olho fechado agora. Isso é importante. Fala, querida. Não tô conseguindo... Peraí, não tô conseguindo abrir teu microfone. Solta o teu microfone, você. Aí. Opa! Eu acho o seguinte, deitada é mais difícil com o olho aberto. Fazer para mim, meditação. Porque com o olho aberto tem que ser sentada. Estou percebendo isso. Quer dizer, só isso que eu queria... Uhum. Mas de qualquer jeito eu acho bom treinar também, sabe, Emma? Pode ser que a gente precise fazer... Qualquer coisa que a gente fala assim, isso aqui é mais difícil, melhor a gente treinar, porque não deveria. Não é que não deveria, não precisaria, né? Não tem
o melhor que a gente pode fazer é ir se livrando do que a gente acha que nos limita, sabe? Fazer a prática. Né? Assim, não consigo meditar porque é muito barulho. Treina com barulho. Não consigo meditar porque dói, não sei o que lá. Não, aí já, sei lá, dor eu já sou um pouco mais... Acho que não vale a pena, né? Se a gente puder facilitar o jogo. Mas se a gente puder treinar, é tudo assim, é uma coisa de bom senso, né? Se for um inferno fazer a prática com o olho aberto, não faz com o olho aberto, né? Vai treinando um pouquinho. Não vai, assim, não vai deixar toda a sua prática se prejudicar por causa de uma dificuldade besta dessas. Vai aos poucos treinando, né? Até que aquilo deixe de ser um incômodo, né? Mas o bom é a gente ir treinando, porque o que o Alonas fala assim, pode ser que a gente adoeça e não possa ficar sentada mais, por exemplo, né? Daí, igual, na hora que a gente mais precisar, ele sempre fala assim, olha, se tudo correr bem, nós vamos morrer deitado. Ele fala, né? Devagar, lentamente e deitados. O melhor momento para a gente praticar vai ser no momento da morte, né? Aí ele, putz, eu não treinei prática deitada, ferrou, né? A gente vai perder o melhor da festa, né? É brincadeira, mas não é muito brincadeira, não, é meio sério. Assim. Realmente, né? Se a gente puder nesse momento, né, da morte, né? Poder morrer nessa condição mais calma e mais lúcida, muito melhor. Se a gente for ficar assim, evitando, né, por qualquer razão, a gente precisaria treinar. Pode ser que seja importante para a gente em algum momento. Aí. Sem querer preocupar vocês, né? Mas só estou falando o que o Lama fala, né? Só estou aqui repetindo o que ele fala. Mas eu tenho um amigo, o Duda, né? Que é até um professor de CIB também, mora no Rio de Janeiro. Ele tem uma história muito engraçada, porque ele teve uma doença inflamatória intestinal muito grave. Ele ficou internado muito tempo, e muitas vezes, né? E numa dessas internações, ele não aguentava mais ficar deitado, ele não aguentava mais ficar internado. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E comprou o livro Felicidade Genuína, do Alan Wallace. E começou a praticar, deitado, né? Que era o que ele podia, assim, né? Foi a coisa mais maravilhosa que ele fez na vida. Porque tanto mudou a vida dele que, na sequência, quando ele melhorou, ele foi para a Escócia fazer o treinamento de CIB. É professor, ele ensina em tudo que é lugar agora. O Alan Wallace salvou a vida dele, realmente. E ele teve que aprender a praticar deitado na barra, porque era a única coisa que era possível, né? Foi super útil para ele. Então, é uma boa ideia. Bom, amores, último objeto de prática aqui das 4 aplicações de atenção plena é os fenômenos, né? Então, os fenômenos é assim, é como que os objetos, olha, presta atenção nessa frase, como que é esse processo de surgimento de objetos a partir de aparências aos 6 sentidos físicos. Então, é aquilo que a gente estava falando da garrafa, né, por exemplo. O que eu conheço da garrafa? O que eu posso perceber diretamente da garrafa, né? Bom, eu posso tocar, eu sei que ela é mais ou menos dura, assim, né? Tem um determinado tamanho, né? Com tato eu consigo perceber isso, ela tem algumas ranhurinhas, assim, eu não sei bem o que é, mas, bom. Então, eu tenho as sensações táteis, né? Essas informações sobre a garrafa. Aí eu tenho as imagens visuais. Então, eu sei que ela é cor de rosa, né? Ela tem uma determinada forma. Se eu bater na mesa, eu sei que ela produz um determinado som. Se ela estivesse cheia, né? Não tem cheiro de nada, felizmente, porque é para água, não deveria ter mesmo, né? E é isso, né? Não tem... Se eu lamber assim, talvez ela tenha algum gosto, mas o que eu tô querendo dizer assim, tudo que a gente conhece sobre qualquer objeto, né? Com esse conhecimento que a gente tem dos objetos, qualquer pessoas, né? Garrafa, qualquer coisa. A gente conhece por meio de aparências dos sentidos físicos. Isso pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Né? A gente nunca vai aprender o todo de um objeto, muito menos uma pessoa,
né? A gente não sabe o que é o todo. A gente só sabe o que a gente é capaz de perceber por meio dos sentidos físicos, né? A gente perde essa noção porque assim, a gente pensa assim, o que poderia ter além dos sentidos físicos, né? Nada, né? A gente acha que assim, é um autocentramento completo, né? Como é que é possível perceber alguma coisa a não ser pelos sentidos físicos que, aliás, nós é que temos, né? A gente não sabe nem se dá o trabalho de pensar se os animais têm a mesma percepção que a gente ou não, né? A gente acha que tá dado, todo mundo vê desse jeito, os bichos também, tudo é... O que existe é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente sente, é isso que existe, né? Só que não, né? A existência dos objetos, a gente constrói, entre aspas, os objetos a partir de aparências, dos nossos sentidos físicos, né? O que é verdadeiramente objeto, a gente nunca vai saber. A gente só conhece tudo no retiro. Aliás, a gente vai voltar a estudar. A gente começa segunda-feira a estudar o retiro de 2016, né? E o Alan Wallace vai falar muito sobre isso, é muito legal esse retiro. Eu não sei se a Rita tem interesse, se você se interessa em se aprofundar mais nessa visão mais budista mesmo, assim, não sei bem, mas se você quiser. Mas quando que vai ser isso? Bom, é assim, começa segunda-feira e termina quando terminar. É um estudo que tem hora data para que vai terminar. ser? Às 7h30 também. Das 7h30 às 9h. É um estudo como é que fala? Contínuo, assim. Mas é 7h30 da manhã? Não, da noite. Das 7h30 da noite às 9h da noite. Eu trabalho essa hora. Eu sei. Fica gravado se você quiser. Mas só se você tiver interesse, realmente, né? Mas Tem interesse, sim. Depois você pode mandar um e-mail para mim, eu te coloco na lista. E, aliás, eu vou te mandar um link para você preencher um formulário. Tá. E daí você recebe o link, mas você não precisa se preocupar com o link, porque depois você vai assistir, se você quiser, o estudo, né? Mas assim, essa outra atividade que você mandou e-mail do carnaval, eu achei bastante interessante também, mas só que eu também não vou estar aqui. Eu sei. Sua amiga lá da Góis. A gente vai fazendo as coisas, assim. Quem puder vai entrando, quem não puder não tem problema. Vai aparecer outras coisas. Né? Mas me interessa, assim, o estudo. Esse estudo do Alan Wallace é contínuo. A gente acabou de terminar o estudo do livro Budismo com Atitude. Levou mais de um ano para a gente terminar, porque o livro não estava bem traduzido também. A gente começou com isso, com uma versão ruim do livro. Depois a Luz da Letra lançou a versão nova e tal. Foi longo o estudo, mas eles não têm a menor pressa. Mas esse retiro é um retiro que ele já deu, é isso? Que ele deu aqui no Brasil em 2016. E aí vocês vão... Aí, assim, a gente estudou já esse retiro uma vez. E com base naquele estudo... Com base não, mas para aquele estudo, a gente começou a transcrever o retiro. Então, a gente tem um texto do retiro inteiro transcrito. Em português, né? Então, a gente vai estudar pelo texto, mas os vídeos do retiro também estão disponíveis na internet. Então, quem quiser muito estudar, se aprofundar, pode ver o vídeo na internet e participar da discussão do texto, né? Mas tudo isso para dizer que nesse texto que ele ensinou aqui para a gente, em 2016, primeiro que a prática central do texto, assim, no início, é essa prática de observar a originação, a permanência e a dissolução dos fenômenos da mente, né? Para a gente ir se descolando da mente, né? Do que surge na mente. São coisas, assim, completamente... não fazem parte da nossa natureza, não tem nenhuma substancialidade, são impermanentes, enfim, né? A gente vai se descolando dos fenômenos da mente, ganhando uma visão sobre a natureza da própria mente mesmo, a natureza última da mente. Esse que é o propósito dessa prática, né? A natureza vazia da mente, né? Mas aí, o resto do retiro, praticamente, ele passa discutindo esse tema de como que surgem os objetos. Os objetos no sentido assim, em que horas que a gente fala que isso aqui é uma garrafa? Com base no que a gente fala que isso aqui é uma garrafa? Ou qualquer objeto, né? Então ele brincava comigo, assim, falando, olha, quando eu olho para... Quando eu olho para... Podia ser qualquer pessoa, inclusive eu usava a pessoa que estava na minha frente, assim, para explicar a mesma coisa. Quando a gente olha para alguém e fala, ó, Jane tá ali, né? Ou eu tô olhando para a tela, a Emma tá aqui. O que eu tô usando para falar que é a Emma? Nesse caso, eu tô usando uma imagem que tá na minha tela do computador, né?
Eu não estou nem vendo a Ema propriamente. Estou vendo uma imagem na tela e com base nessa imagem, nessa percepção visual, eu falo, a Ema está aqui. Né? Então surge o objeto Ema, né? Nesse caso. Então, o que eu uso como base para dizer que a Ema está aqui, a gente chama de base de designação. Qualquer coisa, a voz da Ema, ou o rosto da Ema, ou a parte de trás da cabeça da Ema, a mão, qualquer coisa que eu use para dizer a Ema está aqui, qualquer base de designação nunca vai ser igual ao todo que é a Ema. Né? Então, sempre vai ter isso. A gente nunca vai conseguir apreender o total de nada. Né? A gente sempre vai usar bases de designação. E com isso a gente constrói objetos. E com isso a gente constrói o mundo. Baseado em aparências que surgem dos nossos sentidos. Inclusive para a mente. Né? No caso de memória. É lógico que a gente associa histórias e memórias e tal. Mas é assim que a gente constrói o mundo fenomênico. Da visão budista. Né? Obviamente que tem outras visões. Né? Mas o que esse tipo de raciocínio vai apontar é que não, em nada que eu usar como referência vai estar a essência ou a Ema, né? Qualquer base de designação é vazia da Ema, não é a Ema. O som da voz, né? Óbvio que a gente vai usar, obviamente, a gente vai usar. É assim que a gente se relaciona com o mundo, né? O problema é que a gente pega todas as aparências e impressões, mas e congela e solidifica aquilo. Né? E daí dá toda a confusão que sempre dá, né? Que leva ao sofrimento invariavelmente, né? Sim, Jane, então, por exemplo, estou entendendo que a gente nunca, jamais vai poder aprender o objeto como tal, se é que ele existe, inclusive. Mas a gente tem referências ao objeto. Se é que ele existe, é uma parte muito importante do seu comentário. A gente não tem como provar que ele existe. Não é que ele não existe. É lógico que a Ema existe, né? Lógico que ela existe. Mas como que ela existe? Sim. Né? Qual que é a natureza da Ema? Inclusive, se eu estou vendo, se eu estou percebendo esse objeto, a Ema, no caso estou usando como exemplo, do mesmo jeito que tu, eu não tenho como saber. Não temos como saber. Né? A gente nunca vai ter como saber. Porque nem nada que a gente usar vai corresponder à essência da Ema, né? Onde é que está a essência da Ema? Né? Então, essa é uma desconstrução radical, né? A gente não conhece a natureza da realidade, mesmo, de fato. Não tem como conhecer, né? Com essas referências que a gente tem, com essa mente que a gente tem, né? Por meio das aparências que surgem para esta mente que a gente tem. A gente não apreende a natureza última de nada. Isso é a vacuidade também. Isso é a vacuidade. Entendi. Não só da mente, dos fenômenos, né? Dos fenômenos, entendi. Da realidade. Percebi. Ela existe, né? Tudo existe, as coisas existem, né? Mas como que existem? Isso é uma coisa maluca. Quando a gente começa a olhar quando a gente começa a olhar para o mundo como uma caverna de aparências, como diz o do John Limpa nesse texto, eu queria muito que vocês estudassem esse texto, porque a gente não vai nem seguir muito aprofundando aqui, porque o estudo vai assim, matar a pau. E o retiro do Alan Wallace também, né? Na verdade, a gente vai estudar esse retiro para as pessoas poderem se preparar, se familiarizar mais com a linguagem, para poder aproveitar o retiro de outubro, né? Essa que é a ideia por trás do estudo, né? Ele vai matar esse assunto, né? Então, a gente talvez nem devesse muito se aprofundar aqui a gente, né? Porque a gente vai ter essa chance de estudar mais profundamente, né? Fala, Ritinha. Opa, desculpa, fala. Essa aula aqui que nós estamos tendo, você vai continuar? Então, tem uma sequência aqui que eu tenho um vídeo que eu vou mandar para vocês verem, porque é o vídeo desse pesquisador aqui, o Donald Hoffman, que é um cara que o Alan Wallace, quando conheceu,
gamou no cara, chamou o cara para falar com o Dalai Lama, trouxe ele para o Mind and Life, que eu tava lá, eu vi o Donald Hoffman conversando com o Dalai Lama, a coisa mais incrível do mundo. E ele vai falar sobre a natureza da realidade do ponto de vista de um pesquisador. Assim, é muito interessante esse vídeo. Mas é um vídeo que ele tem que ver 400 vezes, sabe? Para poder... Eu mesmo, cada vez que eu vejo, eu falo, agora tem que ver o que ele disse e tal. Então, olha, a gente pode fazer mais um encontro, porque a gente nunca consegue esgotar esse assunto, na verdade. A gente pode fazer mais um encontro, nós, né? Mas eu acho que vai ser mais, nesse ponto especificamente, vai ser muito mais legal a gente ter mais paciência e estudar o retiro de 2016, sabe? Porque é basicamente sobre esse assunto, né? De uma forma infinitamente melhor, obviamente, né? Que é direto da fonte, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer mais um encontro. Como a gente não conseguiu avançar muito no encontro passado, você estava eu e o Alfredo, a gente embarcou em um papo, nos dois, né? A gente não conseguiu avançar muito. A gente pode se encontrar, só que não dá para ser semana que vem para mim. Eu vou estar em Florianópolis semana que vem. A gente pode marcar um encontro na outra semana, que seria dia 14 de fevereiro. Se vocês acharem que sim. Para a gente falar sobre esse tema aqui, natureza dos fenômenos. A gente pode discutir o vídeo do Donald Hoffman juntos, que acho que vale a pena, ou assistir juntos, de repente, porque a gente só vai falar sobre esse assunto. E daí explorar um pouco melhor esses conceitos que a gente vai estudar muito no retiro, no estudo da segunda-feira. Então, para mim pode ser. Dia 14, né? Dia 14, quinta-feira. Igual. Da outra semana. Isso. Você pode, Ritinho? Oi, Giane, talvez eu não possa, porque tem muitas noites que eu trabalho. Uhum. Então, acho que é de quinta-feira, mas depois eu assisto a gravação. Tá bom. Vai ser bom. Tá bom. É legal a gente assistir junto esse vídeo do Donald Hoffman e depois conversar sobre ele, porque ele é muito... Eu lembro quando eu vi também, eu pirei nele, né? E depois eu vi o Alan Wallace correspondendo com ele. Ele falou assim, não, você não acredita que tem coisa... Ele mandou o link pra mim. Tipo, eu quase que eu falei, já conheço faz tanto tempo, Lama. Desculpa, mas eu cheguei primeiro. Nessa eu cheguei primeiro, né? Mas ele se encantou e realmente é muito interessante, né? A gente pode fazer isso. Eu curto sempre falar sobre esse assunto aí. Mas acho que definitivamente o estudo da segunda-feira vai ser infinitamente mais profundo, né? Mas é legal, a gente pode fazer isso. Você pode, Emma, será? Dia 14? Talvez eu tenha já um compromisso, eu não sei direito, 14, eu não sei se é 14 ou 16 de fevereiro. Eu te falo. Tá 16 bom? É sábado. Não sei. Não, mas tá bom. Se o Alfredo vier e quiser, eu tô aqui. Dia 14 a gente tá aí. Por mim, pode ser. Eu tenho outras datas também, se quiseres achar uma data que todos possam. Também pode ser, né? É que eu sou meio ruim de data à noite, né? Porque tem compromisso toda noite. Eu imagino, deve ter. Mas eu tô bastante livre à noite. Não tem problema para outro dia também. Olha, talvez... Você que sabe. Talvez... Eu posso confirmar com vocês, mas talvez eu possa na terça-feira que vem já, dia 5, em vez de a gente deixar para outra semana, daqui 15 dias. Tá, mas vamos dizer, o retiro, o estudo do retiro começa na segunda, dia 4. Segunda é religioso. 7h30. Não tenho o estudo, mas é religioso e contínuo. Assim. Não tem dia que a gente faz. Não tem data para terminar. Ok. Então vamos tentar dia 5? Vocês... Tá, para mim tudo bem. Para mim também. A Rita talvez trabalhe. Aí eu vejo com a Márcia também. A Márcia tá na praia, mandou um beijo para todo mundo. Tá na praia, tá sem internet boa, mas talvez ela possa na terça-feira. No dia 5, eu não confio. Mas eu com certeza eu vou assistir, porque eu aproveito muito. Agora, eu vou de qualquer jeito mandar para vocês esse material, para vocês assistirem uma vez sozinhos o vídeo do Donald Hoffman. Depois a gente assiste outra vez juntos, porque fica mais fácil. Não é um vídeo simples, é um vídeo bem complicado. E é legal a gente assistir depois juntos, mas é legal já ter visto uma vez também. Tá bom, amores?
Tá. Tá bom. Tá bom. E vai ter uma hora que a gente vai ter que acabar esse grupinho aqui nosso, né? A gente não quer acabar. Depois a gente faz um resumo de tudo mais. Pescagem. Então, mas aí... Quem não assistiu, pode Só assistir. que olhando pro meu calendário, ver se eu consigo entender se tem alguma coisa terça-feira, mas acho que eu não tenho mesmo, assim. Acho que pode mesmo ser. Mas aí eu te escrevo o e-mail para pedir para me incluir no estudo. Tá bom, aí eu te mando o link do formulário. Tá certo. Muito obrigada. Então tá, meus amores. Falaste que vai ter um retiro com o Alan em outubro? De 4 a 11 de outubro. Já marca na tua agenda e pega o seu carro. Onde? Vai de carro, Onde? Viamão. Não vai ser aqui em Pelotas, certamente. Vai ser Viamão. Viamão, estarei lá. Se me aceitarem, né? Porque eu não imagino quanta gente deve ter querido. É só você ficar esperto. A hora que abrir a inscrição, eu vou avisar o grupo de estudos, principalmente. Assim. Eu vou fazer força para 4 a 11 de outubro. 4 a 11 de outubro. Tá. Imperdível. Esse deve ser transmitido. Eu acho. Mas não, mas esse eu quero estar ao vivo. Poxa, você está do lado, né? A gente tem que pegar avião, mandar para chegar. Sempre lá. Ah, claro, com certeza. Vou ficar ligado, esse eu quero estar. Ai, tomara. Pô, Alfredo, eu quero te conhecer, né? Quero te dar um abraço de ao vivo. Eu também, estava pensando nisso, para se conhecer. A gente já é amigo de infância, já, a gente nem nunca se vê. A minha base de designação sua é uma imagem na tela do computador, só. É verdade. Será que eu existo? Será que existe? Opa! Sou um avatar aí. Então tá bom, amores. Boa noite para vocês. Obrigada, Gê. Boa noite, obrigado beijo, mais uma vez. Beijo. Até segunda. Até segunda. Beijo. Beijo.